Você sabia que, nos últimos 4 anos, a Rússia gastou bilhões de dólares sem parar? Uma guerra que parecia perto de acabar ameaçou destruir toda a economia do país de forma devastadora. Imagine uma nação que acreditava estar blindada, só que, de repente, tudo mudou. Como uma bola de neve, as regiões mais distantes estão sendo atingidas por drones ucranianos, e o que parecia impossível hoje se torna nova realidade assustadora. O governo de Putin acreditava que sua soberania era invencível, que nada poderia tocar seu território. Mas os ataques de drones estão chegando cada vez mais longe, espalhando caos por regiões que antes eram consideradas seguras. Lares comuns agora escutam o zumbido constante de dispositivos que ameaçam invadir seu espaço, trazendo uma sensação de medo que não passa. As fronteiras do país estão sendo violadas, e o impacto econômico é maior do que se imagina. Entre janeiro de 2024 e março de 2025, a Ucrânia lançou 61 ataques a refinarias de petróleo russas, peça-chave para manter o abastecimento, alimentar os soldados e gerar receitas de exportação. E esses ataques só aumentam de intensidade. Repetidos, incessantes, uma estratégia que desgasta não só a infraestrutura, mas também a esperança do povo russo. A cada bomba, mais uma parte da população questiona, até onde Putin pode sustentar essa crise? E enquanto tudo isso acontece, os preços no país sobem mais rápido que os salários. Um verdadeiro terremoto econômico. Helena, uma cidadã comum, comenta que precisa comprar roupas cada vez mais baratas ou optar pelo nacional, pois os preços importados ficaram fora de conta. A inflação há meses atinge níveis assustadores, chegando a quase 10%, e o Banco Central teve que elevar juros a 21% para tentar segurar o caos. Mesmo assim, as pessoas vêm perdendo o poder de compra dia após dia. O clima de incerteza se reflete também na destabilização do mercado imobiliário. Poucos têm condições de juntar o dinheiro suficiente para comprar uma casa. Jovens sonham com estabilidade, mas suas economias mal cobrem metade do valor necessário. O consumo de alimentos básicos despenca, com vendas de pão, carne e arroz caindo até 10%. Razões? Preços mais altos, salários estagnados e uma crise que parece não ter fim. E a situação não para por aí. Putin investiu pesado em transformar sua economia num verdadeiro modo de guerra. Indústrias básicas estão paralisadas, a produção de bens caiu drasticamente. O Produto Interno Bruto, PIB, despencou, crescendo menos de 1% ao longo de 2025. Os setores de transporte também estão em crise. O transporte de cargas caiu cerca de 7%, deixando produtos essenciais estagnados, e o setor de floresta sofre com sanções ocidentais, ameaçando toda a riqueza natural do país. A cada dia, a crise se aprofunda. A esperança de uma recuperação rápida desaparece, enquanto as forças econômicas de Putin parecem estar no limite. Se a situação continuar assim, quanto tempo mais a Rússia conseguirá resistir? Ou o que virá após essa tormenta? Uma coisa é certa, o que acontece agora pode mudar o destino de toda uma nação, e ninguém sabe até onde isso irá. Nos últimos anos, a Rússia vem enfrentando uma pressão crescente, que poucos poderiam prever. A invasão da Ucrânia, antes considerada uma operação militar rápida, se transformou em um conflito que vem devastando a economia do país. Mesmo regiões consideradas seguras estão sendo atingidas por drones ucranianos que cruzam quilômetros de território. Será que Vladimir Putin imaginava que sua nação enfrentaria algo tão devastador? Imagine o som de motores de drones cortando o céu, enquanto setores estratégicos são alvo de ataques precisos a 1.300 quilômetros da fronteira. As refinarias de petróleo russas, essenciais para o abastecimento interno, combustível para os soldados e fonte de receitas de exportação, estão sob ataque constante. Desde janeiro de 2024, Ucrânia lançou 61 ataques a 24 dessas instalações, destruindo uma média de 2 por mês. E a escalada não para. O que antes era uma estratégia isolada agora se repete, com os drones atingindo velhas instalações, que passam por reparos, e logo voltam a ser alvo. A tensão psicológica é palpável. Como será que os russos estão lidando com a crescente sensação de insegurança? Muitos acreditaram na promessa de Putin de que a operação seria rápida, mas as explosões constantes estão destruindo essa ilusão. O orgulho do presidente, que acreditava que nada poderia acontecer com uma potência como a Rússia, foi brutalmente desafiado. E enquanto isso, a economia ruge,
vítima de uma guerra que vai além do campo de batalha. A receita de energia, vital para o sustento do país, está sendo ferida de morte. A produção energética, que deveria impulsionar o país, está diminuindo. As regiões mais remotas, antes protegidas, agora enfrentam a ameaça constante de ataques, expondo o país a uma crise que se intensifica semana após semana. Como será que a Rússia vai resistir a tamanha pressão? O conflito está cobrando um preço alto demais. A esperança de uma recuperação rápida se desmancha diante do som incessante de sirenes, do cheiro de óleo queimado e do sentimento de impotência que assola os cidadãos. Estamos diante de uma nação à beira de um colapso silencioso, enquanto os detalhes dessa guerra continuam a revelar a sua brutalidade. Houve um tempo em que a Rússia parecia invencível economicamente enquanto bombardeava a Ucrânia. Com bilhões de dólares em receitas de energia sustentando tudo, a invasão parecia uma caminhada no parque. Mas agora? Explosinhas distantes ecoam nas ruas russas, drones quicam pelo ar como abelhas furiosas, e o fedor de combustível queimado impregna o ar noturno. Vladimir Putin prometeu vitória rápida, mas a realidade morde, inflação galopante, salários estagnados e uma economia prestes a desabar. A pergunta que deixa todos de cabelo em pé: será que a Rússia conseguirá suportar mais um inverno de crises, ou Putin cairá sob o peso de suas próprias mentiras chocantes? Vamos mergulhar nesse caos. Na parte anterior, vimos como os drones ucranianos transformaram regiões remotas da Rússia em zonas de guerra, com ataques a refinarias a milhares de quilômetros da fronteira, humilhando Putin e expondo sua arrogância. O susto psicológico é real, e cidadãos russos tremem ao ouvir o zumbido noturno dos dispositivos, nunca sabendo se o próximo golpe atingirá suas casas. Mas o dano econômico é pior, picando como agulhas invisíveis na pele, e vai além apenas dos ataques. Será que esse colapso econômico é o fim da linha para Putin, ou ele ainda tem cartas na manga para enganar todos nós mais uma vez? Imagine o cheiro acre de petróleo derramado nas refinarias destruídas, o toque frio do ar ártico enquanto moradores correm para abrigos improvisados. A Rússia sobreviveu anos graças às receitas altas de energia e estímulos fiscais constantes, que a mantiveram estranhamente resiliente contra a fadiga global. Mas agora, sinais de exaustão aparecem, como o grande bocejo russo que revela uma nação incapaz de aguentar mais. O diretor do Centro Carnegie Rússia-Eurásia, Alexander Gaboir, revela o quadro sombrio. Com base nos indicadores econômicos globais, seria do interesse da Rússia parar a guerra agora. Ele declara sem rodeios que, para querer acabar com a guerra, é preciso ver o abismo à frente. A Rússia ainda não está lá, talvez não ainda, mas o penhasco está no horizonte. E ela acelera sem sinal de frear antes de despencar. Como sabemos disso? Bem, vários fatores rastejam na economia russa como aranhas venenosas, começando pelo casamento fatal entre preços subindo e poder de compra encolhendo. Preços na Rússia agora sobem mais rápido que salários, algo que não acontecia há anos. Uma russa chamada Helena conta ao Bloomberg em 26 de novembro, ela mudou seus hábitos de compra. Compra menos roupas, diz, e a ideia de adquirir bens importados voa pela janela, pois são caros demais. Então, é doméstico ou nada para Helena. Claro, a história de uma pessoa sozinha não prova um problema nacional, mas os números apoiam. Inflação crônica atingiu a Rússia com força por mais de um ano. Em novembro de 2024, France 24 relatou que a inflação mensal russa disparou para 9% no verão, caindo para 8,5% em outubro. Esse pico fez o Banco Central aumentar a taxa básica para 21% na época. E embora tenha baixado, 2025 foi igualmente ruim no fronte da inflação para a Rússia. O início do ano trouxe janeiro com 9,9% de inflação, segundo relatórios econômicos. Os 3 meses seguintes viram a taxa superar 10%, e só caiu abaixo de 8% em setembro. O Key-Post diz que a inflação pelo menos aliviou para 6,8% em novembro, mas é um nível que não via há um ano, e as cicatrizes ficam. Esse declínio não vem de política econômica inteligente da Rússia. Inflação cai porque a demanda do consumidor enfraqueceu tanto que não havia outro caminho. E se alguém quer comprar uma casa no clima russo atual, pode esquecer. Em 27 de novembro, o Moscow Times relatou que apenas 8,3% dos russos conseguem poupar os 20% de entrada necessários para comprar uma propriedade nos próximos 2 anos.
Quem ganha salário médio precisa de mais de 6 anos para juntar isso, com preços de imóveis subindo junto com tudo mais no país. Tal declínio na demanda surge por toda a Rússia. O Key-Post aponta dados do índice de expansão russa, mostrando que russos cortam compras de comida, com vendas de alimentos básicos como leite, porco, trigo sarraceno e arroz caindo 8% a 10% em setembro e outubro. Russos não compram casas, não podem bancar roupas novas, e nem mesmo alimentos essenciais para o inverno veem vendas despencarem drasticamente, devido aos preços subindo contra salários congelados. Esses não são sinais de uma nação saudável, e mal começamos. O foco total de Putin em transformar a Rússia numa economia de guerra devastou todos os setores industriais não ligados a armas para a Ucrânia. Produção desacelera, e nem o setor de defesa escapa. O próprio Centro de Pesquisa Estratégica da Rússia destaca o problema, notando que o crescimento do Produto Interno Bruto, ou PIB, desabou em 2025. O primeiro trimestre viu queda para 1,4%, o segundo para 1,1%, e o terceiro registrou apenas 0,6%. O grande zero se aproxima rápido, e nenhuma sugestão de que a Rússia pare no crescimento nulo. Recessão econômica aparece no futuro, especialmente com muitas indústrias em colapso. Contribuintes para essas desacelerações são muitos, com exemplos recentes destacando um problema amplo afetando toda a indústria russa. Em 6 de novembro, o Insider compartilhou relatório sob manchete: "As rodas estão caindo fora", dizendo que a indústria ferroviária de carga da Rússia desmorona. Qualquer um que conhece logística russa sabe que ferrovias de carga estão no coração de qualquer setor que mova bens, então o colapso sugere problemas econômicos maiores. O Insider aponta que 20 das 24 indústrias declinaram ao mesmo tempo, criando escassez de produtos para transportar. Não é que a Rússia não tenha trens, ela não tem o que colocar neles. Os primeiros 9 meses do ano viram carregamento de carga cair 7%, aponta o Insider. Isso equivale a 60 milhões de toneladas. Um vagão ferroviário médio russo carrega 100 toneladas de carga, então 600 mil desses vagões que transportavam mercadorias em 2024 ficaram ociosos entre janeiro e setembro de 2025. Não subestime a importância desse declínio no transporte ferroviário. Até o setor de defesa russo depende de trens para enviar armas e equipamento para a Ucrânia. Assim, um declínio dessa magnitude pode sugerir que a Rússia está ficando sem dinheiro e recursos para construir armas que seus soldados precisam. Um exemplo mais específico vem do setor florestal russo. Em 27 de novembro, o Moscow Times relatou que o setor enfrenta contração profunda em 2026, devido a vários problemas, incluindo rublo forte, taxas de juros e sanções ocidentais. O vice-ministro da Indústria e Comércio Mikhail Yurin apontou uma tendência descendente. Você jamais imaginou que uma guerra a milhares de quilômetros pudesse tornar sua geladeira vazia e suas contas impagáveis? Será que Putin, o tirano arrogante, implorará por paz quando a fome bater à sua porta? Sinta o ar pesado com o cheiro de madeira apodrecida nas florestas abandonadas, o estalo das portas fechando em fábricas vazias. Professionals executivos e rivalidades econômicas transformando a Rússia numa sombra, mas há um detalhe chocante: o colapso das redes de logística mina até as exportações de energia, base da sobrevivência russa. Será que essa é a gota d'água, forçando Putin a admitir derrota, ou ele blefará até o fim com mentiras cada vez mais absurdas? A seguir, descobriremos como o setor de defesa emerge. Ou melhor, como estremece sob o peso da realidade implacável. E se drones ucranianos forem apenas o começo? A inflação mensal da Rússia atingiu 9% no verão, caindo para 8,5% em outubro. Essa alta assustadora levou o Banco Central a aumentar a taxa de juros básica para 21%. Desde então, essa taxa diminuiu, mas 2025 continua sendo um ano difícil na luta contra a inflação. No início do ano, a inflação chegou a 9,9% em janeiro, segundo relatórios econômicos. Nos meses seguintes, o índice subiu acima de 10%. Só em setembro, a inflação caiu abaixo de 8%. Em novembro, essa taxa caiu para 6,8%, um nível que não era visto há um ano. Mas, por trás desses números, há marcas profundas na economia. Essa diminuição não é resultado de boas estratégias econômicas. Na verdade, a inflação reduziu porque o consumo caiu tanto que os preços não tiveram escolha a não ser diminuir.
se alguém pensa em comprar uma casa hoje, é melhor esquecer. Em 27 de novembro, o jornal Moscow Times revelou que só 8,3% dos russos têm condições de poupar os 20% de entrada necessárias para adquirir um imóvel nos próximos 2 anos. Quem ganha a renda mediana precisa de mais de 6 anos para juntar esse valor, enquanto os preços de moradia continuam subindo junto com tudo mais no país. Essa redução na demanda é uma tendência que sobe por toda a Rússia. Dados mostram que os russos estão economizando no supermercado. As vendas de alimentos básicos como leite, carne de porco, trigo sarraceno e arroz caíram de 8% a 10% entre setembro e outubro. Eles não estão comprando casas, não podem pagar roupas novas, e até os alimentos essenciais para o inverno estão sendo consumidos menos, ou ficando mais caros, enquanto os salários permanecem estagnados. Isso não é sinal de uma economia saudável. A mudança começou com a obsessão de Putin em transformar a Rússia numa economia de guerra. Isso devastou todos os setores que não estejam ligados à produção de armas para a Ucrânia. A produção desacelerou drasticamente. E nem mesmo o setor de defesa escapou dessa crise silenciosa. A soma de tudo isso revela uma nação que, pouco a pouco, está se enfraquecendo, à beira de um colapso econômico que parece cada vez mais inevitável. E onde paramos? A guerra na Ucrânia está destruindo indústrias russas fora do esforço bélico, com produção caindo em todos os setores, inclusive defesa. E como a economia russa lida com essa transformação forçada? Prepare-se para descobrir se Vladimir Putin realmente confiou demais na resiliência nacional. Você sabia que a Rússia, outrora imbatível, está à beira da recessão total, com dados gritando um colapso iminente? O Centro de Pesquisa Estratégica da própria Rússia destaca o problema, alertando que o crescimento do Produto Interno Bruto, ou PIB, despencou ao longo de 2025. No primeiro trimestre, o crescimento caiu para 1,4%. No segundo trimestre, despencou para 1,1%. Já no terceiro trimestre de 2025, atingiu apenas 0,6%. O zero absoluto se aproxima rapidamente. Não há sinais de que a Rússia pare nessa trajetória. A retração econômica parece inevitável, ainda mais com tantas indústrias em colapso. Lembre-se daquela sensação gélida de um inverno passado, quando o cheiro de óleo queimado pairava no ar frio, e o tremor das janelas lembrou a dos dias pré-guerra. Esses flashbacks vêm à tona agora, como ecos dolorosos de uma nação que apostou tudo na conquista. Quem diria que o ego inflado de Putin levaria a isso? Contribuintes para essas desacelerações são numerosos. Exemplos recentes ilustram um problema amplo que afeta toda a indústria russa. Em 6 de novembro, o Insider publicou um relatório sob o título As rodas estão caindo. Ele afirma que o setor de transporte ferroviário de carga da Rússia está ruindo. Qualquer um familiarizado com a logística russa sabe que o transporte ferroviário de carga está no cerne de qualquer indústria que precisa mover mercadorias. O colapso desse setor sugere problemas econômicos mais amplos. De fato, o Insider aponta que 20 das 24 regiões russas declinaram simultaneamente, criando escassez de produtos para as empresas de transporte moverem. Não que a Rússia não tenha os trens, simplesmente não há o que colocar neles. Os primeiros 9 meses do ano viram o carregamento de cargas cair 7%, segundo o Insider. Isso equivale a 60 milhões de toneladas. Um vagão de carga russo médio carrega 100 toneladas, então 600 mil desses vagões, que transportavam bens em 2024, ficaram ociosos entre janeiro e setembro de 2025. Não subestime a importância dessa queda no transporte ferroviário. Mesmo o setor de defesa russo conta com trens para enviar armas e equipamentos à Ucrânia. Uma queda dessa magnitude pode sugerir que a Rússia está ficando sem dinheiro e recursos para construir as armas que seus soldados precisam. Imagine o barulho dos trens vazios ecoando nas pistas geladas, um sinal tangível do caos logístico. Mas isso é apenas o começo. Como será que setores específicos, como a floresta, estão sofrendo com essa enxurrada de crises? Você ficará chocado ao ver como as sanções ocidentais estão humilhando a superpotência russa de uma forma que Putin jamais imaginou. Após meses de conflito e ataques contínuos às refinarias, ainda a firmeza da economia russa começa a enfraquecer. A dependência do setor de defesa nos trens para transportar armas e equipamentos para a Ucrânia torna-se cada vez mais arriscada.
Uma queda tão rápida e profunda na capacidade de transporte sugere que o país pode estar ficando sem recursos essenciais para continuar produzindo as armas que seus soldados precisam. Imagine uma ferrovia silenciosa, com vagões parados, o som metálico das rodas girando sem carga, e a sensação de um país que conhece o colapso silencioso chegando. Mas o impacto não para por aí. Um setor crucial está sendo destruído, a floresta. As operações de refino de petróleo, que deveriam sustentar a economia, estão sofrendo um golpe fatal. As ondas de ataques às refinarias, especialmente por drones ucranianos, devastaram até 38% da capacidade de refino. Sem petróleo refinado, como Rússia pode produzir gasolina suficiente? E a que preço isso acontecerá? Os preços sobem, as filas nos postos aumentam, e o cheiro de combustível barato desaparece do ar, substituído pelo perfume pesado de gasolina encarecida. No dia 27 de novembro, o jornal Moscow Times revelou uma previsão assustadora. A produção na indústria florestal deve encolher entre 20% e 30% até 2026. As sanções ocidentais, o valor forte do rublo e as altas taxas de juros empurram o setor para uma crise profunda. Tudo isso reflete uma tendência geral: demanda por aço, carvão, veículos e até alimentos básicos despencam em toda a Rússia. Sofrem também o crédito corporativo, que quase dobrou, atingindo 10,4%, e a crescente dificuldade do consumidor comum, afundado em dívidas e sem condições de pagar suas dívidas ou comprar o que precisa. E o que acontece quando as empresas começam a cortar custos? Os principais cortes vão para os empregos. Milhares de russos, já lutando para pagar suas contas, veem seus salários diminuir ou desaparecem. A economia vai se encolhendo, e o peso dessa crise começa a esmagar o país sob o impacto do declínio do produto interno bruto. A situação vira uma bola de neve, alimentada pelos ataques incessantes às refinarias e infraestrutura energética, um golpe mortal à sobrevivência econômica do país. No final de 2025, o preço médio da gasolina aumentou 11,6% desde o começo do ano. As bombas estão cercadas de filas intermináveis, um silêncio carregado de frustração. Os consumidores, que antes poderiam se locomover com facilidade, agora enfrentam a escassez e o preço elevado de um combustível que se torna símbolo da crise. Como uma nação tão poderosa pode estar ao limite, enquanto sua própria economia escapa pelas mãos? A resposta parece clara: a pressão de uma guerra sem fim começa a corroer os alicerces de um gigante adormecido, agora despertado pelo som distante do colapso. A crise na Rússia se aprofunda a cada dia. Enquanto os russos enfrentam filas intermináveis para encher o tanque, o preço da gasolina dispara. No final de outubro, o jornal Moscow Times revelou que o valor médio do combustível aumentou em 11,6% somente em 2025. Uma quarentena de interesses econômicos intricados revela uma narrativa assustadora de um país à beira do colapso financeiro. Imagine o aroma de gasolina que invade as ruas, a ansiedade nas feiras, o cheiro de petróleo queimando lentamente na esperança de um respiro econômico. Mas o verdadeiro motor por trás disso tudo? São os ataques às refinarias da Ucrânia, uma estratégia de guerra que tem destruído cerca de 38% da capacidade de refino russa. Sem refinar petróleo, não há gasolina suficiente. E os preços sobem explosivamente. O governo insiste que os problemas de abastecimento não têm relação com o conflito, culpando até o próprio povo. Segundo o ministro de Energia local, Sergei Tsevilyov, trata-se de uma questão temporária. Mas como explicar o caos? Gás stations limitam a compra a 30 litros, ainda assim, a demanda dispara. A verdade é que a Rússia sofre por causa da guerra. A Ucrânia ataca suas refinarias constantemente. Se os cidadãos sentem na pele a escassez e os preços altos, o Kremlin não consegue esconder a gravidade do cenário. As receitas do petróleo e gás caíram mais de 20% nos primeiros 10 meses, enfraquecendo ainda mais as finanças do Estado. A arrecadação de recursos essenciais foi drasticamente afetada. A crise financeira do país se intensifica. O déficit orçamentário atingiu 1,7% do PIB em outubro. A previsão é que chegue a 2,6% até o fim do ano. Para cobrir esses buracos, o governo virou para empréstimos e planos de vender títulos denominados em dólares das Nações Unidas. Mas será que essa estratégia é suficiente? A Rússia está realmente à beira de um colapso econômico completo, ou algo maior ainda está por vir?
Durante mais de 4 anos, a Rússia vem enfrentando uma crise econômica sem precedentes. Seus recursos, que deveriam servir para emergências, estão sendo consumidos em uma guerra que já durou anos. O déficit orçamentário atingiu 1,7% do PIB em outubro e deve subir para 2,6% até o fim do ano. O governo aumenta os empréstimos e prepara a venda de títulos denominados em nações estrangeiras para fechar as contas. Imagine o peso dessas dívidas, enquanto o país se afunda na incerteza. Como a Rússia pode sobreviver a esse turbilhão? A pressão externa, dos Estados Unidos e de aliados ocidentais, só piora a situação. Cada sanção, cada bloqueio, aumenta a dor econômica. E o que será que acontecerá se essa situação continuar assim? Para tentar preencher as lacunas de receita, a Rússia começou a vender gigantescas quantidades de ouro, antes guardado como reserva de segurança. Discutimos esse assunto em outro vídeo, vale a pena conferir para entender o que significa quebrar um tabu financeiro de peso. Além do mais, as sanções ocorrem praticamente desde o instante em que suas forças invadiram a Ucrânia. Essas medidas de restrição do Ocidente são a principal razão pela qual tantas indústrias russas estão ruindo. Empresas que dependiam de componentes ocidentais agora não conseguem comprar ou pagam valores exorbitantes por intermediários. Putin aprendeu na prática que a produção doméstica está mais dependente do Ocidente do que ele imaginava. Cada nova rodada de sanções agrava ainda mais a crise. Em novembro, os Estados Unidos impuseram restrições às duas maiores empresas de energia da Rússia, Rosneft e Lukoil. Essas sanções visam limitar os lucros que Putin obtém dos impostos sobre a venda de petróleo e gás. Menos vendas significam menos dinheiro para o governo, menos recursos para sustentar a máquina de guerra. Mas o golpe mais pesado veio também do exterior. A China, que por muito tempo alimentou as finanças russas comprando petróleo, começou a diminuir seus compras. Segundo especialistas, os Estados Unidos estão apertando o cerco, como uma corda cada vez mais apertada em volta do pescoço de Putin. A questão é, até onde tudo isso pode ir? Quanto mais o país mergulha na crise, mais difícil fica para a Rússia se recuperar. O que acontecerá se o governo não conseguir encontrar uma saída? E, mais importante, qual será o próximo movimento de Putin diante desse caos iminente? As respostas podem mudar tudo, e o que está por vir pode surpreender até mesmo os observadores mais atentos. Desde o início da guerra, a pressão sobre a Rússia só aumenta. Os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, intensificam suas sanções, apertando o cerco financeiro. Segundo Ariel Cohen, da Forbes, o que está acontecendo é uma espécie de laço que se fecha cada vez mais ao redor do país. Cada nova medida ameaça destruir o que ainda resta da estabilidade econômica russa. O que será que acontece quando uma nação enfrenta esse peso? Imagine o som de moedas caindo, a fumaça das operações financeiras se acumulando, enquanto os russos ouvem o render dos sistemas econômicos prestes ao colapso. A estratégia de Putin parece estar sendo puxada para uma encruzilhada. Quanto mais resistir, maior será o fardo, e a crise é inevitável. Ao mesmo tempo, o governo russo não economiza esforços. Enquanto tenta sustentar sua máquina de guerra, gasta bilhões na contratação de soldados. Aproximadamente 29 mil novos combatentes são recrutados a cada mês, recebendo salários muito acima da média. Essas cifras chegam a mais de 25,6 bilhões de dólares apenas no primeiro semestre de 2025. Em um ano, o valor ultrapassa 51 bilhões de dólares, dinheiro suficiente para quase zerar as reservas do país. Tudo isso sem contar armas, suprimentos, treinamentos e equipamentos necessários para manter a ofensiva de Putin. A situação está se tornando insustentável. E o que acontece quando não há mais caixa? O governo aumenta sua dívida, realizando vendas internas caras e propondo novos impostos, como o aumento do imposto sobre valor agregado e uma taxa especial sobre eletrônicos. Essas medidas, planejadas para gerar receita, acabam esmagando as pequenas empresas e os consumidores de sempre. São eles os mais afetados, justamente aqueles que já não conseguem comprar a produção interna. Na busca por recursos, Putin opta por apertar o aperto. Mas as pessoas, sem dinheiro, simplesmente deixam de consumir. É uma espécie de efeito dominó, colocar mais peso sobre quem já não tem mais como suportar. A crise está se aproximando rapidamente.
E, enquanto isso, a Rússia parece estar caminhando para um limite do qual não há retorno, uma corda prestes a se romper. O que acontecerá quando o tecido econômico se desfizer de uma vez por todas? Talvez, aí, Putin perceba que, muitas vezes, o sangue e as pedras não cobrem o preço da ambição sem limites. Durante anos, as ações de Vladimir Putin parecem estar levando a Rússia inevitavelmente ao limite. A economia do país, que outrora mostrava força, hoje enfrenta uma crise sem precedentes. A guerra contra a Ucrânia, além de desgastante, está destruindo as bases que sustentam o país. E a cada dia, o pano de fundo de destruição se torna mais claro. A nação está se desintegrando lentamente, como uma torre de cartas ao toque de uma brisa mortal. Mas eis a reviravolta. Enquanto Putin aposta que a Rússia ainda possui influência no mercado global de energia, a realidade mostra uma mudança radical. Os países estão se afastando rapidamente contra abandonando gás e petróleo russos. As refinarias, antes protegidas contra ataques, agora se tornam alvo de drones ucranianos que cruzam fronteiras a centenas de quilômetros. Uma guerra silenciosa e devastadora que poucos imaginavam estar acontecendo a poucos passos de uma nação poderosa. A sensação de uma ameaça invisível atravessando o coração russo é assustadora. Você consegue sentir o cheiro de combustível queimando, ouvir o som das ondas de choque, enquanto a esperança se esvai por entre os dedos? E a escala desse conflito econômico é assustadora. Somente em 2024, a Ucrânia lançou 61 ataques de drones contra 24 refinarias russas. Essas instalações convertem petróleo bruto em gasolina, diesel, tudo o que a Rússia precisa para sustentar seu esforço de guerra e sua economia. Mas não é só isso. Os ataques continuam, cada vez mais ousados. As regiões mais remotas do país, que deveriam estar seguras, viraram alvo de missões de precisão. A saúde da infraestrutura energética russa está comprometida. E cada bombardeio é como um golpe na esperança de recuperação. Imagine um mapa ao vivo da deterioração. Refinarias que abastecem milhões se tornam fantasmas de ferro e concreto. A resistência dos russos está se esgotando, enquanto força de ataque ucraniana mantém a pressão. A cada ataque, a sensação de vulnerabilidade aumenta. Putin acreditava que nada poderia acontecer, que sua força era invencível. Mas as batalhas nos céus e nas terras estão provando que a invulnerabilidade é uma ilusão que pode destruir uma nação por dentro. E, enquanto isso, as consequências econômicas se acumulam andam de mãos dadas com o medo, os cidadãos comuns já sentem na pele os impactos dessa guerra silenciosa. A bomba está prestes a explodir. A economia russa, que por anos se sustentou com receitas de petróleo e gás, está à beira do colapso. As receitas de energia caíram drasticamente. As exportações estão encolhendo, e o valor do rublo despenca. A inflação aumenta a passos largos. Pessoas comuns, como Helena, já sentem na pele o peso do aumento de preços, roupas, alimentos, tudo fica mais caro, e suas possibilidades de poupar desaparecem. Tudo isso enquanto os investimentos derretem, e a esperança de dias melhores sumindo no horizonte. Você consegue imaginar essa sensação de impotência? O cheiro de óleo queimado, a fragilidade de uma nação cambaleando, tudo sob o peso de uma crise sem precedentes. Se a economia está desmoronando, a produção militar não fica atrás. A produção caiu de forma acelerada. Indústrias inteiras estão fechando suas portas. Os acúmulos de crise se acumulam como uma névoa escura. O setor de transporte, vital para manter o país em movimento, revela sinais de destruição, ferrovias carregando menos ainda. A crise de logística é uma facada no coração russo. Uma avalanche de problemas que ameaça tirar o rumo de uma nação que já não tem forças para resistir. Até mesmo setores considerados estratégicos, como o de defesa, estão sendo afetados. A esperança de uma recuperação, que parecia possível há pouco tempo, se dissolve como pó ao vento. E então, a grande questão, até onde essa história vai? Como uma nação pode se agarrar a uma ilusão de força, enquanto tudo desmorona ao seu redor? O que o futuro reserva para Vladimir Putin e seu império em decadência? Será que o preço da resistência será pago com a própria destruição? Enquanto milhões de russos enfrentam a incerteza, o mundo observa, silencioso, assistindo ao fim de uma era dramática. E a maior dúvida permanece:
Até quando essa crise poderá ser sustentada? A resposta está escondida na própria sombra de um império em queda. Cada vídeo revela a crise profunda que assola a Rússia. A economia do país está no limite, enquanto o impacto da guerra e das sanções só aumenta. O público fica surpreso ao ver como as ações de Putin estão empurrando a nação para o abismo. Você consegue imaginar um país a ponto de colapso total? É como assistir uma torre de cristal se estilhaçando, som de vidro quebrando ressoa no silêncio tenso. Mas a maior reviravolta está por vir. A Rússia já enfrenta uma crise econômica sem precedentes. Os números são assustadores, mais de 25 bilhões de dólares gastos apenas na metade de 2025 com militares. A guerra consumiu recursos exorbitantes, enquanto o povo sente na pele a fome de salários e produtos básicos. As cidades vibram com ansiedade, o ar carregado de incerteza. Como um gigante ferido, o país tenta se segurar, mas os sinais de colapso estão claros. Você consegue ouvir o som do país se desmanchando? E a crise só se aprofunda. Para tentar sobreviver, o governo aumentou a dívida e anunciou novos impostos. Uma jogada arriscada que já penaliza quem menos pode pagar, pequenos empresários e consumidores comuns. Os preços sobem mais rápido do que os salários, como uma tempestade de areia que cega qualquer esperança. As pessoas dizem que é como tentar construir um castelo na areia molhada. Uma mulher relata que está comprando menos roupas, que tudo ficou muito caro. O que acontecerá quando o povo perceber que não há salvação à vista? A resposta está mais próxima do que imaginamos. Se a situação financeira já é desesperadora, a estratégia de Putin revela um medo profundo. Igor Sechin, uma das figuras mais influentes na energia russa, afirma que as sanções do Ocidente podem levar a uma crise ainda pior na Europa e nos Estados Unidos. Parece que Moscou pretende fingir força, mesmo vendo suas reservas se esgotarem. Como uma fera encurralada, o país aposta suas fichas na manipulação e na esperança vã de manter o controle. Mas será esse o começo do seu fim? As investidas do Ocidente só reforçam o caos. E, no meio desse cenário de destruição, surge uma esperança distorcida. Os Estados Unidos oferecem um plano de paz, com 28 pontos, esperando que Putin e Zelensky aceitem. Mas o que parece ser uma tentativa de união é na verdade uma armadilha. O acordo favorece Putin demais, e muita coisa precisa mudar antes que possa ser considerado sério. Você consegue enxergar as mentiras por trás dessas negociações? A verdade é que a crise se aprofunda, e o mundo observa, esperando um final que ninguém consegue prever. O que nos espera é uma revelação chocante. Putin, que parecia invencível, está à beira do precipício. Seu país, uma vez forte, se desfaz em pedaços invisíveis, e tudo indica que a maior reviravolta ainda está por vir. Será que a história está condenada a repetir-se, ou há uma chance de redenção? O som de uma nação abalando-se, os suspiros de um povo cansado, tudo aponta para um destino sombrio, onde o maior segredo será o que acontecerá após o colapso. Se você achou que tudo já era devastador, prepare-se para a verdade final, a maior surpresa está por vir. Um segredo obscuro, uma força oculta, que mudará tudo o que sabemos sobre essa crise. Pode parecer desesperador. Mas há algo mais na história, algo que vai surpreender a todos e virar o jogo de cabeça para baixo. Você está pronto para descobrir o que o futuro reserva para a Rússia?